o Senhor fez de nós a tua habitação, que o Senhor nos quer Deus, para cumprirmos o teu querer, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, nos coloque sempre de joelhos diante da tua cruz, prontos para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. E esse é o nosso verdadeiro culto racional, sempre para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui, conhecer os irmãos, encontrar alguns irmãos mais antigos. Eu sou antigo, então a gente encontra, quando encontra amigo antigo, é bem antigo. E poder compartilhar a palavra de Deus, falar sobre o Evangelho de Jesus. Onde começa a nossa vida? Aonde de verdade as coisas iniciam? Há um tempo atrás, lá na igreja, eu fiz uma pequena série falando sobre a vida de Cristo, a vida de Deus para nós. E um dos sermões, um dos estudos era: tem solução para essa vida? Ou é possível ser feliz nessa vida? É a pergunta que a gente faz, né? Fazemos a pergunta olhando para o mundo, não olhando para a nossa situação. Talvez a nossa não seja tão ruim, mas olhando para um país onde a base da nossa pirâmide social vive com o IDH de países da África, onde a gente ainda tem mais da metade da população talvez vivendo num nível de pobreza extremo, falta vacina, não tem escola, não tem educação. A gente olha para esse mundo e vê 1% da população mundial com 90% da riqueza da terra. A gente olha para o nosso país, onde metade do nosso produto interno bruto está na mão de 5 empresas, e a outra metade para os outros 195 ou 199 milhões de brasileiros. Andar pelas ruas da cidade e ver gente pegando comida no lixo, ver uma multidão de mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos, ver crianças morrendo na África sem ter o que comer, sem ter o mínimo necessário para poder sobreviver. Aliás, quando alguém me pergunta se é possível ser feliz nessa vida, a minha resposta automática é não. Não. A não ser que você seja uma pessoa indiferente. A não ser que você olhe só para o seu umbigo. Seja preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio armário, com as suas roupas e com o seu sapato. Se você for uma pessoa indiferente, se você for alguém que não tem amor ao próximo, se você for alguém que não está preocupado em carregar a carga uns dos outros e nem chorar com quem chora, se você é capaz de olhar a miséria e a destruição que há nessa terra, se você for capaz de olhar para o nível da corrupção que tem no nosso país, da merenda da escola que é roubada e as crianças vendem bala no farol porque na escola ele não tem merenda, se você conseguir olhar para isso e ser indiferente, dizer dane-se, o que importa sou eu, e olhar para o seu próprio umbigo, com certeza você vai conseguir ser feliz nessa terra. Mas se você for um cristão de verdade, você não vai ser feliz nessa terra. Não vai ser feliz, não. E a pergunta que eu tentei responder naquele dia no sermão é: existe jeito de ser feliz nesse mundo? É possível ser feliz nessa vida? E aí eu comecei com um pensamento: Jesus era feliz? Você seria feliz se alguém te dissesse assim: ó, quero te falar um negócio, vem aqui, varão, vou te trazer uma palavra. Você não vai casar e não vai ter filho.
Você não vai ter sua casa própria e não vai ter onde reclinar a sua cabeça. Vai ter gente que é teu amigo, mas ainda assim um vai te trair. Vou te dizer mais: se em 12 tem um, em 100 quantos não tem? Pior nas 12, por o resto. E muitos que te aplaudiram vão gritar, crucificam. E eu vou te dizer mais: você vai morrer sempre inocente. O julgamento vai ser às escuras, porque o Sinédrio vai fazer isso de madrugada. Eles não podem, porque Roma não deixa. Mas quem poderia te livrar vai lavar a mão. Vou te falar o que vai acontecer com você. E para deixar a coisa mais angustiante, você vai morrer crucificado, que é o pior jeito de morrer naquela época. Acho que não sei se tem algum melhor hoje. Ainda continua sendo o pior. Algum pior ainda hoje. E a coisa mais angustiante é que você vai saber o dia. Porque todo mundo aqui vai morrer. Mas a gente é feliz porque a gente não sabe quando. E bom vai ser se for um acidente bem rápido. Pô, morreu, já acabou. Quem sofre é quem fica aqui. Ruim é você ficar definhando por meses, talvez, mas enfim. E eu me perguntava se Jesus poderia ser feliz se ele soubesse dessas coisas. Se o nosso Senhor andando nessa carcaça aqui, nossa, vivendo nessa terra, se ele tinha alguma alegria. E eu comecei a dizer isso para a igreja: é possível ser feliz nessa vida? Tem solução para essa vida? E a resposta que eu encontrei é absolutamente não. Mas a nossa vida não é essa vida. Bomba, meu boi! Não tem nada a ver com isso aqui. Nós somos forasteiros. Quando eu era garoto eu cantava essa música: em terra estranha estou, sou forasteiro aqui, meu lar é lá no céu. Você cantava essa? Eu não sou tão velho assim. Eu não vi a Copa de 70, quer dizer, eu vi, mas era pequeno. Então, eu não sou daqui. Meu lar é em outro lugar. Afinal de contas, o livro do Salmo diz que a nossa vida aqui é 60, 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Eu estou quase entrando na canseira, no enfado eu já estou. Então a gente já está quase chegando lá. Mas a verdadeira vida não é essa vida que a gente vive, mas a gente luta muito por ela. Na verdade, a nossa luta nessa vida deveria ser para que esse mundo conhecesse que há um reino de Deus, justo e verdadeiro, que ainda não começou de verdade, mas já está entre nós, e que aonde a gente está como igreja, o reino está dentro de nós e está entre nós. A gente não pode resolver o mundo, mas a gente pode minimizar o sofrimento dele, porque aonde chega o reino, chega o amor, chega a justiça, chega a gente de verdade. Essa é a mensagem do povo de Cristo. Povo que entende que a sua vida não está ligada a essa terra. É difícil a gente entender isso, porque nesse mundo tudo é muito material, tudo é muito certo, tudo é muito palpável. Mas Paulo diz para a gente que a realidade que a gente vê não é mais verdadeira do que aquela que a gente não vê, porque aquela que a gente não vê é eterna, e o que a gente vê é passageiro. Por que será que a gente então sofre tanto pelas coisas dessa terra se a gente não está aqui? Eu não sei se já aconteceu com você, quando um amigo ou alguém tenta sair do Brasil para morar num outro país porque a situação é melhor, e a gente fica preocupado, porque o cara vai ser invisto, vai tentar um trabalho, vai tentar alguma coisa, aí chega lá, ele consegue, ou não consegue, tem que voltar. Já conheci gente assim, mas é interessante quando alguém consegue. Tem um amigo meu que viajou, conseguiu um trabalho, conseguiu um visto, brincado, mudou para lá. Pode andar de carro à vontade, não precisa ser parado pela polícia, não tem que ficar tremendo, não vai ser deportado. E a gente aqui fala: yes! Ele entrou! Não é? Ele entrou e ficou. E quando alguém morre nesse mundo, a gente fala: puxa, triste, ele partiu. Deveria ser o contrário. Caramba, que droga, ele foi aceito nos Estados Unidos. Agora ele vai ter uma vida boa lá e vai esquecer que a vida lá no céu não é aqui. E quando alguém morre, ele vai ver: o que morreu? Caramba, ele entrou! Ele entrou na glória, começou a verdadeira vida. Eu digo isso porque eu vivo numa
um paradoxo alguns anos atrás, onde eu cria num Deus espiritual, mas meu único interesse era as coisas materiais. Se eu ia prosperar, se eu ia ter mais dinheiro, se meu carro ia ser melhor, se aquilo que eu possuísse eu poderia esfregar no cara do ímpio para dizer que meu Deus deu mais para mim do que o diabo deu para ele. Essas coisas que hoje eu julgo que são infantilidades, porque afinal de contas a minha vida não é aqui. Está ligado a outra coisa, a uma outra realidade. Está ligado a um outro tipo de existência redimida, de novos céus, nova terra, onde nós não viveremos essa coisa da maldade, do pecado, não só que tem no mundo, principalmente a que tem em nós, porque nós somos maus, porque desde a queda do Éden, o mal passou a existir na ausência de Deus, e a nossa verdadeira vida está ligada à nossa morte, porque nós somos o povo da cruz. O nosso Deus é um anti-herói, ele morre. A única religião na terra cujo povo aplaude o seu próprio Deus porque ele perdeu somos nós. Ah, mas ele ressuscitou. Tudo bem, quando ele ressuscitou ele demonstrou o seu poder, mas quando ele morreu ele demonstrou o seu amor, porque ele morreu olhando a nossa morte, olhando o nosso pecado, morreu no nosso lugar. Eu admiro muito mais o amor, porque poder sem amor é morte. Dá poder na mão de alguém, se ele não tiver amor ele só vai matar. Mas o nosso Deus tinha todo o poder, mas por causa do seu amor ele abriu mão do poder e preferiu morrer, porque a nossa vida começa na morte. E se você quer saber, nesses dias que a igreja tem parado para refletir sobre transformação, a maior transformação do mundo não é aquela que acontece ao nosso redor, é aquela que acontece dentro de nós. Porque foi por isso que Cristo morreu. Há um versículo nos Salmos que diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, eles nos livram. Quando Jesus foi tentado, Satanás citou também um verso dizendo: por que você não se joga? Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que você não sofra nenhum dano. É verdade, os anjos habitam ao nosso redor, segundo a simbologia da palavra, para livrar a gente das coisas que vêm de fora, mas Cristo preferiu habitar dentro de nós para livrar a gente de nós mesmos. A gente está muito preocupado com os perigos dessa terra, e não nos preocupamos que não somos dessa terra, e não nos paramos a pensar que o nosso maior inimigo somos nós. O maior inimigo não é o demônio que eu expulso porque tomou a vida de alguém. Isso também existe, Jesus também expulsou alguns. O maior demônio que existe é aquele que não se manifesta e continua fazendo mal. O maior demônio que existe, o maior problema dessa terra não são aquele que a gente vem, põe a mão e a pessoa fica bem. Porque a gente desviou milhões dos hospitais, tem gente morrendo e não tinha ninguém puxando nem babando, endemoniado. Mas eu acho que o demônio que fez o cara desviar os milhões é muito pior que aquele que aparece dentro da igreja. Só que a gente se preocupa com aqueles que são aparentes, não com aquela maldade de verdade. Com gente que está ligada a essa terra e que acha que a vida é só essa terra, e que a existência é só essa terra, e que eu tenho que fazer qualquer coisa para viver bem nessa terra. Porque é o seguinte, eu não posso passar nessa vida que eu só tenho isso aqui e não ter casado. Então eu vou transar com toda mulher que eu puder para aproveitar bem essa vida. Eu vou beber tudo que eu puder beber, até morrer de beber, porque eu tenho que aproveitar essa vida, porque eu só tenho essa vida. Como é que está passando a minha vida? Eu não tive dinheiro. Está passando a minha vida e eu não viajei para fora. Está passando a minha vida, eu estou solteiro e vou morrer virgem. Está passando a minha vida e eu não consegui juntar $1 milhão. Está passando a minha vida e eu nunca andei num carro com ar-condicionado. E aí eu vou na igreja e digo: Senhor, só que não está vendo o que está passando a minha vida e eu nunca experimentei nada disso. Mas eu não consigo perceber que essa não é a minha vida. E que Cristo é o contrário disso. O nosso rei foi para a cruz. O nosso rei é aquele que diz assim: ô louco, você bebeu, você juntou tudo que você juntou, colocou no celeiro e falou: minha alma descansa agora que eu fiz um pé de meia para a vida inteira. Essa noite, vamos pedir a tua alma, o que você fez não te dá uma outra vida. Você tem que ser livre de você mesmo. O teu problema não é o que está ao teu redor. O teu problema é o que está dentro de você. Você não pode temer o que pode te fazer o homem. Tema o que você pode fazer. A nossa vida começa na morte. A
nossa vida começa na cruz. Filipenses, capítulo 2. Agora que ele vai começar a pregar? Bem, mas já está começando. A gente não lê no começo, pode ler no meio também. Não lê. Mas vamos lá. Porque Filipenses, Gálatas, capítulo 2, verso 19. Verso 1. Você deve saber de cor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Opa! Eu morro para viver. Nossa vida começa na morte. Eu morro para viver. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver, essa vida que agora eu tenho nessa carcaça aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que interessante. A minha vida começa quando eu morro. A minha vida começa na morte. A nossa vida começa na cruz. Ainda que você diga, não, mas a cruz está no meio da história. Tem lá a criação, o Gênesis, tal, o Abraão, o Isaac, o Jacó, os menininhos, 12, as tribos, tal, e vem os reis, vem Davi, Salomão, 1000 mulheres, Salomão, e aí vai, os profetas, tudo que a gente vê, e de repente vem Jesus, e daí depois vem a cruz. Se a vida começasse na cruz, tudo que vem antes da cruz não poderia existir. É errado. A palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8. Falando sobre a besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A vida começa na cruz. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Bom, você que é pai, quando você encontrou sua esposa, foi uma história de amor, né? Sei lá como é que foi, que vocês se conheceram. Cada um tem uma história. Eu vi a minha esposa no acampamento. O dia que eu cheguei no Bento Batista, em Sumaré, isso foi em 1985. Alguém nasceu depois de 85? Nasce gente depois de 85? Tem um rapaz aí. Eu comecei. Eu lembro que ela estava na fila da inscrição no guichê, assim, da chegada, sabe? E quando eu olhei para ela, já you will be mine. Demorou, ainda enrolou, até aquelas coisas de não dá certo, mas um mês depois do acampamento a gente estava namorando. Tem aquela fase que você namora, casa, e tem uma hora que você fala assim, a gente vai ter um filho. A gente vai ter um filho porque o amor é o que se dá. O amor não é o que se sente, o amor é o que se faz. Não vem dizendo o que você sente. Se você não fizer, não importa o que você sente. O amor é bondoso. Ele ama a justiça. Ele pratica a verdade. Ele sofre. Ele crê. Ele espera. Ele suporta. O amor é assim. O amor não te deixa parado porque é um movimento de doar. O que você sente é bom para você, mas quem você ama é bom para ele. Você está apaixonado por alguém, você quer ficar perto daquela pessoa porque é bom para você, mas quando você ama, você que é bom para ela. Porque o amor é o que você faz por ela, não só o que você sente por ela. O que a gente sente é carinho, paixão, mas amor é o que Cristo fez por nós. Vocês pecaram aí, Satanás está deitando e rolando, o mundo jaz no maligno, eu amo vocês. Só quero que vocês saibam que eu amo vocês, viu? Olha que rebentação, hein? Nossa, ele está ocupando a terra. Olha o que eles construíram lá em Itaquera, rapaz.
amor é o que a gente entrega. A Trindade, Pai, Filho e Espírito, tem tanto amor que eles produzem, que eles criam. O homem é feito para viver dentro do amor de Deus e dar amor a Deus e viver nessa comunidade de amor da Trindade, o homem, o seu corpo, a sua comunidade, gente que se doa. Quando você casou, você quis ter um filho, mas querer ter um filho é morrer um pouco, no bom sentido. Sim, você não vai ter mais todo o tempo com a sua esposa, vai ter o bebê chorando, você sabe, você vai ter que sair algumas madrugadas para ir para o hospital, faz parte. Sua preocupação, quando ele fica doente, o dinheiro que você gasta, uma parte sua vai estar ali, porque a decisão de gerar já pressupõe a disposição de se sacrificar. É impossível você gerar sem desejar ser um sacrifício para sustentar o que você gera. Quando Deus cria o homem, a possibilidade do homem cair no Éden, no pecado, e virar as costas para Deus, era a hipótese da árvore colocada no meio do jardim. Você pode dizer não, pode. E foi exatamente o que aconteceu, não demorou muito. Para o homem tropeçar não demora muito tempo, sabe para que nós somos? Aonde você põe o dedo na parede? Quando você põe um dedo na parede, fala para mim, eu entrei aqui, hoje eu não tive vontade de pôr o dedo na parede, mas se tivesse uma plaquinha, tinta fresca, é óbvio que eu iria pôr o dedo na parede. Porque nós somos assim. Por isso, Cristo é crucificado desde a fundação do mundo. Deixa eu só gastar mais um pouquinho de tempo aqui para falar da cruz e do sacrifício. Para nós tem isso aqui, ó. Relógio. Tem. Deus está na eternidade. Deus não tem tempo. Para ele não tem ontem, não tem. Você vai fazer amanhã? O Espírito Santo falando com o Pai, a Trindade. Fazer muito feio, amanhã quando eu te acordar, não tem amanhã. Não tem amanhã. Para ele, o que era, o que é e o que será, é agora. É já. Nós não, nós temos o tempo. Nós estamos presos ao tempo. Mas Deus não. Para a Trindade não tem assim. Quando a gente criar Jesus, você que é o Filho, e eles, se eles pecarem, você se sacrifica. Não tem quando, não tem amanhã. Para Deus, o que nós fizemos e o que faremos é o agora. Por isso, quando Moisés perguntou, Senhor, quem é o Senhor? Eu sou. Que resposta doida, né? Assim, que nome esquisito, eu sou. É, porque eu não fui e nem serei. O eu sou significa, eu sempre sou o que sou, eternamente sou o que sou. Não tem ontem, não tem amanhã. Eu não tenho começo, eu não tenho fim. Eu sou o alfa e o ômega e eu sou o sempre. Por isso, para Jesus, não tem que esperar o tempo do pecado para se sacrificar. Ele é um sacrifício eternamente, sempre. O nosso Deus é um Deus eternamente sacrificial. Antes da gente pecar, Ele já tinha morrido por nós. Só apareceu no relógio, no tempo, lá na nossa folhinha, na nossa data aqui na Terra. Mas para Deus sempre foi. Louco isso, né? Isso é louco. Me perguntaram outro dia assim, quando a gente morre, a gente espera quanto até os outros morrerem? Nada. Eu penso assim, quando eu morrer, eu vou chegar lá, já vai estar todo mundo lá. Inclusive vocês que ainda não foram. É que vocês estão aqui ainda, mas nós já não. Quer dizer, espero. Eu também espero estar. Tem umas pessoas que eu falo, Senhor, ele não. Não tem eleição, é salvação. Está salvo mesmo? Vai estar lá na eternidade, não está querendo fugir do cara assim, não, mas lá vai ser transformado, não vai ter pecado. Porque eu também, vai ter gente que vai perguntar, mas o Zé vai estar, Senhor, vai sentir por ele, não, mas ele vai estar legal, vai estar sem pecado, você vai gostar. Jesus é o sacrifício eterno que nos gera. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, que resplandece no meio das trevas. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem também filhos.
aqueles que creram no seu nome. Aqueles que descobriram que a vida não é isso, que a vida começa na cruz. E que dizem como Paulo: eu também estou crucificado com Cristo. E eu já não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Ele vive em mim para que eu morra para mim mesmo. E para que eu tenha um novo nascimento em Cristo. E comece uma outra vida. Gente, essa é a maior e a principal, e talvez o ponto fundamental da palavra transformação do ser humano. Não a transformação do meu entorno, mas a transformação do meu ser. Quando eu sou feito um filho de Deus, quando eu fui aos pés da cruz e disse: é isso. Jesus Cristo aparece entre nós. E eu estava dizendo também isso na igreja, que deveria ser assim. Sabe, olhar para a gente e ainda ver inveja, medo, pecado, dor, sofrimento, ódio, rancor, falta de esperança, abuso, ira, gente passando a perna, puxando o tapete, sabe essas coisas que a gente vê na vida? E a gente pergunta: será que a vida é só isso? Será que tem jeito para essa vida? Será que dá para a gente resolver isso? E dali a pouco sai da barriga da Maria e cresce, e é batizado no Jordão por João Batista, e Jesus aparece. E quando ele aparece dizendo o que ele diz, o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira justiça, o que significa andar de verdade com Cristo, com Deus, o que é ser um filho de Deus, o que é ser um ser humano. Olhar para Jesus é nele enxergar Deus, e nele enxergar o que eu deveria ser. Nele eu vejo como Deus deve ser, ou pelo menos o que eu consigo ver sobre Deus, e nele eu vejo como eu deveria ser. Ele é o elo de ligação entre Deus e os homens. É através dele que a gente chega a Deus. Olhando para ele a gente vê Deus, olhando para ele a gente vê a vida que a gente não tem. Era para olhar para Jesus e dizer: é isso que eu estou falando. Essa justiça, essa generosidade, essa igualdade, esse perdão, esse amor, essa graça, sabe, essa maneira igual de ser, esse abraço. Esse cara que toca na prostituta, bate no leproso, encosta nele e fala: é nóis, vai voltar para casa que você não tem mais nada. É aquele que vê a viúva enterrando o seu próprio filho único e fala: não, ele vai levantar. Mas é aquele que fala para a prostituta: ninguém te apedrejou, eu também não te condeno, levanta e não peque mais, vai, segue outra vida, muda de vida, começa de novo. É ele, ó, é isso aqui é vida. Porque a vida não é uma coisa biológica, não é uma definição filosófica. A vida é uma pessoa. Muita gente tem muitas explicações sobre vida. A ciência, a biologia, a química, a sociologia, a filosofia, o que é vida. Mas Jesus foi o único que disse: eu vou dizer para vocês o que é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, vida é isso aqui, ó, eu sou a vida. Por isso, quando eu olho para essa vida, que não é vida, e eu digo: eu quero morrer para essa vida, porque eu estou crucificado com ele. Dá licença, Jesus, te estudei também, desculpa, não quero trabalhar, eu estou crucificado com Cristo. Eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser o que ele é, porque isso é vida. A Bíblia diz que ele passa a habitar dentro de nós, e por isso a gente morre um pouco cada dia. A gente vive de morte em morte, e de ressurreição em ressurreição. A cada dia a gente repete a frase do apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero toda hora fazer, acabei de fazer para mim. Se você tiver disposição para olhar no espelho todas as suas mazelas, pecados, imperfeições, e dizer: isso não é vida, a vida é aquilo ali. Ele é o Filho de Deus, ele é a vida. Eu preciso morrer para mim mesmo. Os anjos habitam ao meu redor para levar o pé fora, mas ele habita dentro de mim para me livrar de mim mesmo, para eu morrer. Lá em Efésios, Paulo diz assim: que tem gente que é inimigo da cruz de Cristo. Nós somos amigos da cruz, somos amigos da morte, somos amigos do sacrifício. Pela cruz, através da qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. É uma janela que a gente tem, que é a cruz. Quando o mundo olha para mim e fala: esse cara morreu, mas eu estou vivo. Mas quando eu olho para o mundo através da cruz, eu falo que ele não tem sentido. Para mim aquilo morreu, mas eu estou vivo, porque eu estou crucificado com Cristo.
E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui começa uma grande transformação. Foi o que João Batista pregava: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos é metanoia, é outra cabeça, gente, troca o chip, não é mais isso daqui. Ou rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim, joga fora essa tua vontade, assim, para com esse negócio, essa tua carnalidade, esses teus prazeres, mata isso. Esse é o vosso culto racional. Culto racional não são palavras inteligentes ou rebuscadas. Culto racional é eu morrer para mim mesmo e viver a vida de Cristo. Acho que se não fosse assim, Jesus não teria ensinado a gente a orar da seguinte maneira. Eles vão orar assim: ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos lá agora para a parte difícil. Tem muita coisa bonita nesse começo, vamos pular já para a segunda parte. Vem o teu reino. É o seguinte, Jesus, eu não quero ser o reizinho da minha vida, tá? Eu quero que venha o seu reino. Venha o seu governo. É o Senhor que vai reinar agora. Eu morri. É o Senhor. Morto não faz nada, né? Então é o Senhor que vai fazer. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Essa é difícil. Porque eu aprendi que Deus é o lugar onde eu vou para pedir a minha vontade. Agora só está me ensinando um lugar para eu matar a minha vontade. A igreja vai esvaziar, assim diz. A igreja enche quando a gente fala assim: atenção, quem tem alguma vontade faz fila aqui, vamos pedir, que vai acontecer com você. Bom, tudo bem, Deus responde, Deus é maravilhoso, Deus é, mesmo essa vida não sendo a nossa vida, e Deus olhando do céu e falando: não chora muito por essa vida, porque ela vai passar. É mais ou menos o povo no deserto. Senhor, está fazendo um shopping aqui no deserto, abrir uma lagoa, fazer uma piscina. Não gasta tempo no deserto, porque o teu lugar é na terra prometida. É mais ou menos assim. Essa vida é legal. Enquanto você estiver no deserto, eu boto uma nuvem aqui para não ter muito sol. Eu cuido de você. A gente coloca uma coluna de fogo para espantar os animais aí de dia. A gente cuida de você. Eu faço cair o maná do céu para te alimentar todo dia. E faz descer umas codornizes quando você quiser uma carninha. E de vez em quando você bate na rocha que sai água e você bebe. Mas é só para você passar, porque o teu lugar é outro. Jesus tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. A gente está passando a jornada dessa vida, o tempo está passando. Tem gente morrendo ao nosso redor. Tem misericórdia de nós. Tem gente presa a essa vida e eu preciso dizer para eles: olha, tem Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir mudar a tua história completamente nesse mundo. Tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Eu vou chorar com quem chora. Eu vou dar a outra face. Eu vou repartir a minha capa. Eu vou andar mais uma milha. Eu vou ser hospitaleiro e vou colocar você na minha casa. Eu vou abrir o meu coração para repartir com quem não tem. Vou fazer aquilo que Cristo mandou eu fazer. Vou entender quando Ele disse que o pão é nosso. Sabe, Jesus, o Senhor me ensinou a orar, me dá o meu pão. Legal, meu Senhor, o Senhor me ensinou a orar, me dá o nosso. Como assim o nosso? É que o meu pão é o seu pão. O pão que está na minha mesa não é só meu, é demais alguém. Porque o cristão não é aquele que fica feliz porque agora tem dois. É aquele que fica feliz porque agora tem um para dar. Ele não está ligado. As coisas desse mundo já não governam mais ele, porque ele morreu para isso. Ele está envolvido por uma missão que não era dele, não é dele, é a missão de Deus. Porque quando Deus vê o homem pecando, ele entra numa missão do mundo através do Filho para resgatar a humanidade. E a gente se converte e pula para dentro desse ônibus e vai na missão de Deus. Nossa vocação e nossos talentos agora são para a glória de Deus. Nosso trabalho, nosso desenvolvimento nessa terra é para a glória de Deus. Seja eu um médico, um professor, um engenheiro, um borracheiro, aonde eu estou, eu sou luz do mundo e sal da terra, porque eu já não vivo mais. Meu interesse antes era outro, era muito ligado com essa terra, mas agora eu já sacrifiquei o meu corpo, que é o meu culto racional. O culto não é o momento que a gente está aqui dentro, aqui também é legal, muito legal aqui, mas o culto de verdade começa quando sai por aquela porta. É quando a gente vive uma vida que é um incenso agradável a Deus, é quando a gente vive diante desse mundo e as pessoas veem a luz de Cristo diante delas e veem o mesmo amor, a mesma generosidade, sabe, o mesmo carinho, a mesma justiça, a mesma igualdade, a mesma verdade de Cristo na nossa vida, a mesma honestidade, a mesma limpeza, a mesma clareza, a mesma pureza, sabe, a mesma humildade, a mesma simplicidade, eles veem na gente. Quem está muito ligado a essa terra vai ficar olhando o carro que tem na minha garagem, vai olhar a etiqueta da minha calça,
ou quando eu andar, a etiqueta do meu sapato. Mas para quem está cansado dessa terra, vai tentar ver se tem alguma coisa dentro de mim, e a gente tem alguma coisa para mostrar. Porque a gente morreu para esse vida. Porque a gente não tem mais nada a ver, porque a nossa vida começou na cruz. A minha vida começou quando eu descobri que eu deveria morrer. Quando eu vi Cristo na cruz, eu disse: lá é o meu lugar. Senhor, era eu que deveria estar aí. Porque o pecado é meu. Fui eu que te crucifiquei. Aí está o meu pecado. Quando eu olho para Cristo na cruz, eu vejo a minha vergonha. A vergonha das minhas atitudes. A minha inveja. Porque ele não tinha pecado. Quem matou Jesus foi o nosso sistema de julgamento terreno. Foi a gente que matou Jesus. Por isso, o meu desejo de dizer: eu preciso morrer para ser uma nova criatura e ressuscitar com Cristo, não é uma transformação que eu posso ter. Uma transformação da minha vida é ser uma nova criatura. Sabe, irmãos, o resto pode acontecer e pode não acontecer. Há uns dias atrás, nós estávamos orando, aliás, esse fim de semana também, por um parente de um irmão nosso que faleceu, e há 3 domingos atrás, por um irmão da igreja que teve um infarto fulminante, e era jovem, faleceu. E eu estava dizendo isso. A gente vai crer nos milagres de Deus e Ele não vai nos curar várias vezes. Porque quando Deus me cura, é ruim, eu continuo aqui. Mas quando aparentemente Ele não me cura, Ele me livra de uma vez por todas. Eu não sei se você é como eu, mas quanto mais a vida passa, mais eu oro para Deus acabar rápido com tudo isso. Domingo eu cheguei em casa, estava vendo na cozinha Fantástico. A minha esposa ama animais. Agora na minha casa a gente tem um cachorro e 2 gatos, mas agora tem mais 3 gatinhos que ela pega para criar, para dar para... Uma semana tinha 12 gatos na minha casa. Fora aí, tinha 12 gatos. Eu falo mentira também, tá vendo? Eu estava falando. E aí começou a falar de um chinês do Nordeste que comprou um frigorífico para abater os jumentos, né? Tinha os jumentos agonizando na morte. Ela falou assim: Zé, esse mundo é mau, quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que Deus vai nos livrar? Paulo disse que o último inimigo que a gente enfrenta nessa vida é a morte. É o último que a gente vence e passa por ela para a vida eterna. Nós somos um povo que não é daqui. Quando alguém chega para a gente e fala: como é que eu faço nessa vida? Você tem um caminho, você tem um mapa. Desculpa, eu não sou daqui. Meu ex falhou. Você sabe como é que eu chego? Eu não sou daqui. Como é que eu faço para crescer, prosperar, dominar os outros, sabe? Colocar com ela abaixo, ser um líder, ser um poderoso, subir acima das pessoas, pisar na cama? Eu não sei, eu não sou daqui. Eu sou de outro lugar. Lá a pirâmide é invertida. Quem está no topo é quem está embaixo. Quem é sacrifício para os outros. Dizer para você, eu brinco muito na igreja, eu falo: irmãos, vamos fazer hoje o culto da derrota. Você que frequentou muito o culto da vitória hoje aqui. Porque para o mundo isso é uma derrota. Porque para esse mundo, quando você diz: não, eu tenho 2 capas, pode ficar com essa. No mundo, quando você diz: não, eu sou hospitaleiro, porque está na palavra, pode entrar aqui, a gente faz uma cama para você. No mundo, quando alguém faz esse cara é louco, você é trouxa. No mundo, quando você diz assim: não, você errou, mas eu te perdoo, a gente começa de novo. Ah, você está doido! De onde você tirou isso? Então, eu não sou daqui. Eu queria te mostrar uma outra perspectiva de vida que não é. Isso é transformação. Transformação. E nós temos que lutar contra nós mesmos. Paulo dizia que eles empurravam o próprio corpo. Deixa eu contar uma história aqui. Eu não contei lá na igreja, porque senão a pessoa ia embora da igreja. Está gravando, vai passar? Vai passar.
Corinto, e chegamos no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu não seria como um sino que soa, como um sino que tine, mas não teria valor algum. Porque o amor é benigno, ele é verdadeiro, ele não folga com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, né? Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é isso, ele é paciente. Não diz que se você ama, você tem que ser essas coisas. Diz que o amor é essas coisas. Então é o que você de verdade faz. E nesse domingo, a gente tem 3 reuniões, eu preguei de manhã. Numa delas, na outra pregou um outro pastor, nós somos em 3. E depois eu voltei à noite. E quando eu voltei à noite, eu estava frio. E eu cheguei com uma jaqueta, eu pus uma jaqueta que eu gostava demais e fui para a igreja. E quando eu cheguei, a moça que cuida lá da parte social falou: tem um rapaz aí que está pedindo blusa e roupa porque ele está com frio. É o Saulo é um querido que a gente está ajudando, ele mora na rua. A gente tem muita gente assim no bairro que a gente mora, e a gente está ajudando, mas eu não conhecia ele, e eu falei assim: poxa, amanhã, segunda-feira, eu dou aula aqui, dou aula na nossa escola, segunda-feira agora, ontem eu dei aula, segunda eu estou aqui, Seguridade Social, vê se ele mora na rua, está sempre aqui, você pode vir amanhã a gente arruma para ele uma roupa, eu trago cobertor, meio, para fazer um monte de coisa para ele. Ela falou: tá, mas ele está ali dentro, deixa que eu falo. Eu falei: dá para eu conhecer, eu sou assim bem simplesão, eu vou falar com ele. Assim, não olha, irmão, eu sou fachada, eu sou ruim. Aí eu cheguei, entrei lá, ele chama Saulo. E aí, como é que você chama Saulo? Um cara distinto, ele está sempre bem arrumado, passa nos albergues, toma banho, fala bem, perdeu uma família, passou por uma luta, está morando na rua. E eu falei assim: então, cara, você está precisando de roupa pro frio, né? E ele falou assim: então, mas você não tem? Eu falei: não é que não tenho, eu até tinha. Mas tem outro cara que mora comigo na rua, e a gente vinha descendo aqui, estava muito frio, ele falou: estou muito frio hoje. Eu peguei minha jaqueta e dei para ele. Falei que eu sou ruim. Enquanto eu ouvia assim ele falando, dentro de mim, eu acho que Deus habita mesmo em nós. Estou acreditando nisso. Eu ouvia essa frase: seu idiota, imbecil, seu cabeça de bago, sua besta quadrada, sua mula, sua múmia. Como é que você manda o cara voltar amanhã para pegar uma jaqueta velha que você vai dar, se ele, que não tem nenhuma, preferiu tirar e passar frio para dar para o outro cara? Então você vai subir lá para pregar 1 Coríntios 3 sobre amor, seu hipócrita. Mas acontece com você também, não é? Semana passada perguntaram para mim: que tipo de gente entra no céu? Eu falei: gente ruim que nem eu e você. Por causa da graça de Deus. Pecadores arrependidos, mas que a gente ainda tropeça. Mas só tem um tipo de gente nessa terra: gente ruim. O único bom só teve um, mas a gente não. E aí eu tirei minha jaqueta, dei para ele e falei: me perdoa, assim. Gente que dá desculpa, a gente costuma dizer assim: você é vivo, hein? Devia ser morto. Porque a nossa vida começa na morte. É quando eu digo: Senhor, São Francisco de Assis, cumpre em mim a tua vontade. Faz em mim um instrumento da tua graça e do teu amor. Aonde eu estiver, que haja o teu amor. Quando eu abrir a boca, eu não fale de mim mesmo. O Senhor habite em mim para me livrar de mim. E não me deixa ser quem eu sou. Me faz entender a tua missão de amor nessa terra e compartilhar contigo o teu sentimento. Como um Neemias que olha para a cidade de Jerusalém e chora. E fala: Senhor, me ajuda a ir lá e fazer alguma coisa. Porque dentro dele tinha um sentimento, que era o sentimento do próprio Deus. Ou como Mateus 9, quando Jesus olha para a multidão e vê que eles estavam exaustos e famintos, como ovelhas sem pastor, e se compadeceu deles. Ou a viúva de Naim, com o seu filho, e ele se compadeceu dela. O Deus que sente a dor, como sentiu o peso da carga sobre o seu povo no Egito, e disse: eu vou livrá-lo de lá, porque eles estão sofrendo. É esse Deus que diz para a gente: galera, morre aí.
Morre um pouquinho aí para a sua ganância. Morre um pouquinho aí para essa sua sede de poder. Morre um pouco aí para essa sua arrogância, para esse seu nariz empinado. Morre um pouquinho aí para esse seu conforto. E quando eu criei esse mundo, eu coloquei tudo para todo mundo. Mas tem gente que tirou de muitos. Seja a minha igreja, promove justiça. Mesmo que o mundo vá acabar, mas enquanto a igreja estiver aí, aonde ela estiver, onde ela pisar, vai ter gente recebendo amor. Eu acho que talvez essa seja a grande expectativa do mundo. E eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8. Versículo 19. Vamos ler desde o 18. Porque para mim, tenho por certo, eu acho que é certeza, Paulo diz, que os sofrimentos do tempo presente nem podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós lá no futuro. A ardente expectativa, estou esperando da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sofrendo, ela está esperando que os filhos de Deus se revelem, pois a criação está sujeita à vaidade. Esse é o grande pecado. Não voluntariamente, ela não quis isso, mas por causa daquele que a sujeitou. Satanás sujeitou o homem sujeitou a natureza e a criação debaixo da sua maldade. Na esperança de que a própria criação, a criação espera que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Quando eu vi aquela imagem daqueles jumentinhos, eu falei, eles estão gemendo. Eles não sabem falar. Mas por que eles estão assim? Por que tem pecado e morte nessa terra? Porque o homem está sem Deus. Ele está lhe dizendo que os filhos de Deus vão se manifestar para me tirar dessa aflição. Ou talvez uma menina que possa estar nesse momento sendo estuprada numa viela, numa favela, ou sendo atacada por um criminoso. Ela não sabe. Ela está clamando pela justiça do governo ou por um policial, mas dentro dela, na alma dela, ela está dizendo que tem os filhos de Deus que vão manifestar a liberdade e tirar a gente desse cativeiro. Esse mundo não era para ser isso. Quando a gente viu Jesus, a gente falou, é aqui, não era para ser aqui. E que nós nos afastamos dele. E não somente ela, a criação, versículo 23, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oh, Jesus. Enquanto a gente está aqui, que a gente possa ser uma resposta de gente crucificada, que pode dizer para esse mundo que Jesus ainda está aqui. A cabeça a gente não consegue ver, mas o resto do corpo está se movimentando. E o que a gente faz não é mais a nossa vontade, é a dele. Nós vivemos uma vida entregue a Cristo e centrada no próximo. Por isso que amar a Deus com todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é o principal mandamento. Porque é quando eu me devoto e morro para me entregar a Ele, que eu sou transformado para também amar e fazer alguma coisa pelo meu próximo. Igreja de Cristo, façam alguma coisa por quem sofre. Envolvam-se com alguma missão. Diminui o sofrimento do ser humano. Se for preciso, use até palavras. Mostre para o mundo que Cristo está vivo dentro de nós.
Mostre nesse Natal que o Cristo que nasceu continua vivo. Mesmo que eles não consigam ver o cabeça, eles estão vendo uma parte do corpo fazendo algo. Morram para a vontade humana. Morram para suas preocupações apenas nessa terra. Não useis vãs repetições, como os gentios que acham que por muito falarem serão ouvidos. O vosso Pai que está no céu sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Não faça uma campanha de oração para você ganhar uma coisa para você. Gaste o tempo de oração com gente que não tem ninguém que se preocupe com ele. Porque o Senhor, e não ande ansioso por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Deus nos abençoe. Eu sempre digo isso na igreja, eu falo, irmãos, quem sabe, se a gente fizer isso, nós vamos ter a honra de podermos ser chamados igreja, gente de Deus, gente que olha com os olhos de Cristo e que ama. Passei em casa para tomar banho, estava passando na Globo o Todo-Poderoso, que abriu a sopa. E quando ele conversa com Deus, Deus fala assim para ele: abrir a sopa não é milagre, aquilo é mágica. Milagre é uma mãe que tem que ter 2 empregos para sustentar o filho, ainda tem filho para cuidar dele. Milagre é viver nessa terra, a esperança de que o reino vem, e enquanto a gente não está lá, ele já está aqui, e esse mundo precisa vir. Morramos para que Cristo seja visto. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vou falar uma outra coisa. Se você quiser se ajoelhar, é melhor do que ficar de pé. É melhor. Senhor Jesus, para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Nossa vida é um sopro, Senhor, uma fumaça que aparece e logo vem e dispersa. Nossa vida é uma flor ligada a uma erva, quando ela seca, a flor murcha. Não deixa a nossa vida passar sem que a gente morra para esse mundo e viva demonstrando Cristo onde a gente estiver. Troca o nosso sentimento pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Troca a nossa cabeça pela mente de Cristo. Nos ajuda a sermos luz nas trevas e sal da terra. Ainda que a gente sofra injustiça, tenhamos alegria. Bem-aventurados, não porque somos ricos, mas porque somos pobres de espírito. Bem-aventurados, não porque perseguimos os inimigos, mas somos bem-aventurados porque somos perseguidos pelo teu nome. Bem-aventurados não porque damos risada, mas bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são humildes e simples. Nos faz assim, Senhor. Nos faz o contrário dessa terra. Faz a gente morrer para esses valores. E que a chama verdadeira do teu Espírito queime dentro de nós e nos faça viver a luz do teu Evangelho em meio às trevas. Nos ajuda, Senhor, a ser os teus braços e as tuas mãos de amor para outros coxos e outros cegos e outros leprosos do nosso tempo, para gente que nada tem, famintos e exaustos como ovelhas sem pastor. Nos perdoa, Senhor, se por muitas vezes nossa carne, nossa ganância, nossa esperança humana, nossos olhos nesse chão, nosso materialismo nos cega. O Senhor habita em nós para nos livrar de nós mesmos. Importa que eu diminua e que Cristo apareça. Renova-nos, Senhor. Renova o nosso entendimento e nos faz, Senhor, sermos instrumentos do teu amor e da tua vontade. Guia-nos pelo teu caminho. Seja a tua vida em nós. E possamos repetir como o apóstolo Paulo: eu não quero viver mais, eu estou crucificado com Cristo. Tudo que eu tinha reputei por perda,
troquei pela sublimidade do conhecimento de Cristo, pelo qual eu morri e entreguei todas as coisas. Nos faz ser assim, Senhor. Que a nossa vida tenha um sentido, que a nossa alegria não esteja ligada a essa terra, mas ao Teu reino. Tenhamos a alegria da salvação, a alegria de ver gente transformada, a alegria de ver gente salva, a alegria de ver gente Te conhecer, e mesmo imperfeitos, pecadores, porque a gente é ruim, ter a alegria de saber que o Senhor nos usa e nos perdoa. Que a verdadeira transformação aconteça de dentro para fora e alcance aqueles que não Te conhecem, para que se conheça na terra o Teu amor, a Tua justiça e a Tua salvação, para que vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja levantado sobre todo nome nessa terra, o nome de Cristo seja visto e muitos Te conheçam e conheçam a verdade, e nós tenhamos a satisfação de ter gasto a nossa vida para a Tua glória, não pela nossa vontade, mas pela Tua, porque estamos crucificados com Cristo, e não vivo mais eu, mas o Senhor vive em nós para sempre. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, muito obrigado pelo convite. Deus os abençoe. Pastor Paulo, muito obrigado.